Eu estava na frente do juiz quando percebi que tinha destruído minha própria vida com minhas próprias mãos. Ali, naquela sala fria do fórum, com aquelas paredes brancas que pareciam me julgar tanto quanto o homem de toga à minha frente, eu finalmente entendi o tamanho do buraco que tinha cavado. Meu nome é Mariana. Tenho 68 anos agora. E essa história que vou contar aconteceu quando eu tinha 38, lá em 1995. Sei que parece muito tempo, mas juro que às vezes sinto como se fosse ontem. A dor não envelhece, sabe? Ela fica ali, fresquinha, esperando você baixar a guarda para te acertar de novo. E olha, eu mereço cada pontada dessa dor. Mereço mesmo. Porque o que fiz com o Renato, meu ex-marido, foi uma covardia que até hoje me envergonha. Mas deixa eu começar do começo, porque senão você não vai entender como uma mulher consegue ser tão idiota a ponto de jogar fora o único homem que realmente amou na vida. Naquela época, em 1995, eu morava em Belo Horizonte com o Renato. A gente tinha acabado de completar 12 anos de casados. 12 anos, você imagina? Mais de uma década ao lado de um homem que acordava todo dia às 5 da manhã para trabalhar numa metalúrgica, voltava para casa às 7 da noite morto de cansado, mas sempre, sempre encontrava energia para me perguntar como tinha sido meu dia. Ele ganhava razoavelmente bem, o suficiente para eu não precisar trabalhar fora. Ficava em casa, cuidando das coisas, ou pelo menos era isso que eu dizia que fazia. Na verdade, eu passava a maior parte do tempo vendo novela, folheando revista de fofoca e reclamando que a vida era entediante. Que ironia, né? Reclamar de tédio quando você tem tudo o que precisa. Mas eu era assim, insatisfeita, sempre achando que merecia mais, que a vida me devia algo maior, mais emocionante. O Renato nunca foi de muitas palavras. Ele era daqueles homens sérios, trabalhadores, que demonstram amor através de ações e não de discursos bonitos. Pagava todas as contas em dia, nunca deixou faltar nada em casa, me dava liberdade para comprar o que eu quisesse dentro do razoável. Mas eu, na minha ignorância monumental, achava isso pouco. Achava que faltava romance, que faltava paixão. Que besteira! Romance não paga conta, paixão não coloca comida na mesa. Mas a gente só aprende essas coisas quando é tarde demais, quando a burrice já fez o estrago e não tem mais volta. E o meu estrago foi gigantesco, do tamanho da minha presunção e da minha falta de caráter naquela época. Tudo desmoronou por causa de uma discussão boba numa quinta-feira qualquer de março. Lembro até hoje, era um dia quente, daqueles que o calor gruda na pele e deixa todo mundo irritado. O Renato chegou em casa e eu não tinha feito o jantar. Simples assim. Eu tinha passado o dia inteiro assistindo a reprise de uma novela mexicana na televisão, completamente hipnotizada por aquelas histórias dramáticas, e quando vi, já eram 7 horas e eu não tinha nem descascado uma batata. Quando ele entrou pela porta, eu já sabia que ia ter problema. Ele olhou para a cozinha vazia, depois olhou para mim deitada no sofá de pijama, e eu vi a decepção estampar no rosto dele. Não era raiva, era pior que raiva. Era aquele cansaço de quem já não aguenta mais carregar o peso sozinho. Mariana, ele disse com aquela voz cansada que me irritava profundamente. Você passou o dia inteiro em casa e não fez nem o jantar? Eu trabalho 12 horas por dia para você ter conforto e você não consegue fazer uma refeição? A forma como ele disse aquilo, com aquele tom de cobrança velada, me deixou furiosa na hora. Quem ele pensava que era para vir me questionar daquele jeito? Como se eu fosse empregada dele? Levantei do sofá feito uma fera, pronta para retaliar com tudo que tinha. E foi aí que cometi o erro mais estúpido da minha vida. Abri a boca e deixei o veneno sair sem nenhum filtro, sem pensar nas consequências, sem medir o tamanho da facada que estava prestes a dar no coração do homem que dormia ao meu lado há mais de 10 anos. Sabe de uma coisa, Renato? Se você ganhasse tanto quanto o Ricardo ganhava, a gente podia comer fora todos os dias. E eu não precisaria ficar aqui feito escrava fazendo comida. O Ricardo era meu ex-namorado, um cara que eu tinha ficado antes de conhecer o Renato. Ele tinha uma concessionária de carros, ganhava muito bem, andava sempre arrumado e cheiroso, mas era um cafajeste. De primeira categoria, me traiu 3 vezes que eu soube, e provavelmente outras tantas que eu nunca descobri.
Mesmo assim, na minha cabeça confusa daquele momento, achei que seria uma boa ideia jogar o nome dele na cara do Renato, como se dinheiro fosse mais importante que caráter, como se status fosse mais valioso que lealdade. O silêncio que se instalou depois que aquelas palavras saíram da minha boca foi ensurdecedor. O Renato ficou ali parado na porta da cozinha, segurando a marmita vazia na mão, me encarando com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva, não era tristeza, era algo muito pior. Era desistência. Era o olhar de alguém que acabou de perceber que estava investindo energia num lugar errado, numa pessoa que não merecia. Ele não gritou, não xingou, não jogou nada. Simplesmente colocou a marmita na mesa da cozinha, virou as costas e subiu para o quarto. Eu fiquei ali sozinha na sala, com o coração batendo acelerado, ainda processando o que tinha acabado de fazer. Uma parte de mim queria correr atrás dele e pedir desculpas, dizer que não era nada daquilo, que eu estava apenas irritada. Mas o orgulho, esse demônio maldito que mora dentro da gente e estraga tudo, me segurou no lugar. Pensei comigo mesma que ele estava exagerando, que no dia seguinte tudo estaria normal de novo, como sempre ficava depois das nossas brigas. Mas não ficou. Quando subi para o quarto umas 2 horas depois, encontrei o Renato fazendo a mala. Não uma malinha de viagem, não. Ele estava tirando todas as roupas do armário, dobrando camisas, separando calças, colocando tudo dentro de 2 malas grandes. Fiquei paralisada na porta do quarto, vendo aquela cena e tentando entender o que estava acontecendo. Você não está falando sério, falei, ainda sem acreditar no que estava vendo. Ele continuou arrumando as coisas sem olhar para mim, como se eu não estivesse ali. Renato, para com isso. Você está exagerando. Eu só falei aquilo porque estava irritada. Foi só uma bobagem. Aí ele parou, finalmente me olhou nos olhos, e o que eu vi naquele rosto me assustou de verdade. Não era o Renato que eu conhecia. Era um homem cansado, acabado, sem mais nada para dar. Não é só por causa disso, Mariana. Ele disse com uma calma que era mais cortante que qualquer grito. É por tudo. Por anos e anos tentando fazer você feliz enquanto você só reclama, gasta e compara. Eu acordo todo dia de madrugada, pego o ônibus lotado, trabalho feito um condenado naquela fábrica quente, só para você ter uma vida confortável. E o que você faz? Fica deitada no sofá o dia inteiro. Não cuida da casa direito, gasta dinheiro que a gente não tem sobrando e ainda joga na minha cara que eu não sou bom o suficiente, que o Ricardo era melhor. Pois é, Mariana, eu cansei. Cansei de verdade. Aquelas palavras me acertaram como um soco no estômago, porque lá no fundo, bem lá no fundo, onde a gente esconde as verdades que não quer encarar, eu sabia que ele estava certo. Eu realmente não valorizava nada do que ele fazia. Achava tudo natural, como se fosse obrigação dele me sustentar, me aguentar, me aturar. Tentei argumentar, tentei fazer ele ver que eu também contribuía, que cuidava da casa, que me mantinha arrumada para ele. Mas até enquanto falava aquilo, eu sabia que era mentira. A casa vivia uma bagunça, eu passava metade da semana de pijama, e a única coisa que eu realmente me empenhava em fazer era gastar o dinheiro que ele suava para ganhar. O Renato terminou de arrumar as malas em silêncio, pegou as 2 e foi em direção à porta. Eu tentei segurar ele pelo braço, implorei para ele não ir embora. Disse que a gente podia conversar, que eu ia mudar, mas ele só balançou a cabeça, com aquele olhar triste que até hoje me persegue nos pesadelos, e disse que eu já tinha tido anos para mudar, que ele não tinha mais paciência para esperar, e saiu. Simplesmente saiu pela porta, colocou as malas no porta-malas do Fusca dele e foi embora daquela casa onde a gente tinha construído 12 anos de história juntos. Passei a noite inteira acordada, sentada na sala, olhando para a porta e esperando ele voltar. Achei que ele só tinha ido dar uma volta para esfriar a cabeça, que daqui a pouco ia aparecer e a gente ia resolver tudo conversando. Mas amanheceu e nada. Passou o dia seguinte, nada. Uma semana inteira se passou e o Renato não deu sinal de vida. Não ligou. Não mandou recado, simplesmente desapareceu da minha vida como se nosso casamento nunca tivesse existido. Foi aí que o desespero bateu de verdade. Não era nem pela falta dele, se eu for bem sincera. Era pelo pânico de ficar sozinha, de ter que me virar, de perder o conforto que eu tinha. Egoísmo puro.
Mas naquela época eu não tinha essa clareza toda. Achava que estava sofrendo por amor, quando na verdade estava sofrendo por conveniência. Liguei para o Renato umas 50 vezes nos dias seguintes. 50 vezes, você acredita? E todas as 50 vezes caiu direto na secretária eletrônica daqueles aparelhos antigos que a gente usava na época. Eu deixava mensagens desesperadas, chorando, implorando para ele voltar, dizendo que ia mudar, que ia ser diferente, que nunca mais ia compará-lo com ninguém. Mas ele nunca retornou nenhuma ligação. Era como se eu tivesse morrido para ele. E sabe o que é pior? Parte de mim ficava irritada com essa indiferença dele. Sim, irritada. Mesmo tendo sido eu quem estragou tudo, eu tinha a cara de pau de ficar brava porque ele não estava me dando atenção. Isso mostra bem o tipo de pessoa que eu era naquela época. Uma pessoa egoísta, mimada, que achava que o mundo girava ao seu redor e que todo mundo tinha a obrigação de aguentar suas merdas. Depois de 2 semanas de silêncio absoluto, resolvi fazer uma coisa que sabia que não devia. Fui até o trabalho dele. Peguei 2 ônibus, porque naquela época eu não dirigia e o Renato tinha levado o carro, e fui até aquela metalúrgica enorme na região industrial de Contagem. Quando cheguei lá, o porteiro me olhou com aquela cara de quem já sabia da história toda. Devia ter sido assunto de fofoca no refeitório, né? A mulher do Renato que não prestava, que o tratava mal, que agora estava ali feito pedinte atrás do marido. Pedi para falar com ele e o porteiro ligou para dentro da fábrica. Ficou uns minutos no telefone, olhando para mim de vez em quando, e depois desligou com uma expressão estranha no rosto. Dona Mariana, o Renato mandou dizer que não quer falar com a senhora. Ele pediu para a senhora não voltar mais aqui. Aquilo me atingiu como um tapa na cara. Fiquei ali parada na portaria, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto, enquanto outros trabalhadores passavam e me olhavam com pena ou curiosidade. Eu queria gritar, queria fazer um escândalo, mas algo no olhar daquele porteiro me disse que seria inútil. O Renato tinha tomado uma decisão e não ia voltar atrás. Voltei para casa naquele dia destruída, não pela perda do amor, mas pela humilhação, pela sensação de rejeição. E principalmente pelo medo do que viria pela frente. Como eu ia pagar as contas? Como ia me sustentar? Eu não trabalhava há 12 anos, não tinha profissão, não tinha economia própria. Tudo que eu tinha dependia dele. E agora, ele tinha ido embora. As semanas foram passando e a situação financeira começou a apertar. O dinheiro que tinha na conta conjunta estava acabando e eu não fazia ideia de como repor. As contas começaram a chegar e eu olhava para aqueles papéis sem saber o que fazer. Luz, água, telefone, condomínio. Tudo parecia ter se multiplicado de repente. Tentei ligar para o Renato de novo, dessa vez para falar sobre dinheiro, mas ele continuava não atendendo. Foi quando percebi que tinha queimado todas as pontes. Ele não ia voltar e não ia me ajudar. Eu estava completamente sozinha. Tive que vender algumas coisas da casa para conseguir pagar as contas mais urgentes. Primeiro foram as joias que ele tinha me dado ao longo dos anos. Alianças, brincos, um colar de ouro que ganhei no nosso 10º aniversário de casamento. Levei tudo numa joalheria do centro e aceitei qualquer preço que me ofereceram. Não estava em posição de negociar. Depois foram os eletrodomésticos, a televisão grande da sala, o videocassete, o som. Fui vendendo aos poucos, tentando esticar o dinheiro o máximo possível. Mas não era suficiente. Nunca era suficiente, porque eu não tinha noção nenhuma de como administrar dinheiro. Gastava com besteira, comprava comida cara, pagava táxi quando podia pegar ônibus. Velhos hábitos custam a morrer, né? E os meus hábitos de madame sustentada estavam me levando direto para a falência. Foi nessa época que tentei procurar emprego. Você consegue imaginar a humilhação? Uma mulher de 38 anos, sem experiência profissional, sem estudo além do ensino médio que mal tinha terminado, tentando competir no mercado de trabalho. Fui em várias lojas, restaurantes, até numa fábrica de costura. Em todos os lugares a resposta era a mesma. Não temos vagas, ou você não tem o perfil que procuramos. Tradução honesta. Você é velha demais, inexperiente demais e desesperada demais. 3 meses depois que o Renato saiu, recebi uma carta. Era do advogado dele. Meu coração disparou quando vi aquele envelope com o timbre de um escritório jurídico. Abri com as mãos tremendo e li aquelas palavras formais, frias,
que basicamente diziam que o Renato estava entrando com pedido de divórcio. Divórcio. A palavra parecia irreal ali no papel. A gente tinha 12 anos de casamento, mais de uma década de história, e ele estava simplesmente acabando com tudo, através de um advogado. Nem teve a decência de vir falar comigo pessoalmente. Mas eu podia culpá-lo? Depois do jeito que tratei ele? Depois de tudo que falei? Claro que não. Liguei para o número do advogado que estava na carta e marquei uma reunião. Precisava entender o que estava acontecendo, quais eram meus direitos, se ia receber alguma coisa da separação. A reunião foi numa tarde de junho, num escritório pequeno no bairro Funcionários. O advogado era um homem de uns 50 anos, sério, que me tratou com uma educação distante e profissional. Explicou que o Renato estava disposto a me dar a casa onde morávamos, mas que não ia pagar pensão porque não tínhamos filhos e eu era capaz de trabalhar. A casa. Só a casa. Nada mais. Naquele momento, achei que era pouco. Achei que merecia mais, que tinha direito a mais depois de tantos anos juntos. Mas o advogado me explicou friamente que por lei eu não tinha direito a quase nada. Não havia filhos para criar. Eu era jovem e saudável, capaz de me sustentar. A casa já era um gesto de generosidade da parte do Renato. Ele podia muito bem vender tudo e dividir o dinheiro meio a meio, mas estava abrindo mão da parte dele para eu não ficar na rua. Mesmo assim, mesmo ouvindo aquilo, eu ainda tive a ousadia de reclamar. Disse que a casa sozinha não resolvia minha situação, que eu precisava de dinheiro para me manter, para pagar as contas. O advogado me olhou com uma expressão que misturava impaciência e pena, e disse algo que ficou martelando na minha cabeça por anos. Dona Mariana, com todo respeito, mas o Renato já fez a parte dele. Ele trabalhou 12 anos para sustentar a senhora, enquanto a senhora não fazia absolutamente nada de produtivo. Agora, é hora da senhora fazer a sua parte e aprender a se virar sozinha. Aquelas palavras doeram, porque eram verdade. Uma verdade nua e crua que eu não queria aceitar, mas que estava ali, inegável. Eu tinha dependido do Renato durante todos aqueles anos. Tinha me acomodado, tinha desperdiçado oportunidades de crescer, de aprender, de me tornar alguém independente. E agora estava pagando o preço da minha própria preguiça e falta de visão. Assinei os papéis do divórcio numa manhã de agosto. Foi num cartório do centro, numa sala pequena que cheirava a papel velho e poeira. O Renato estava lá, sentado do outro lado da mesa, e foi a primeira vez que vi ele desde o dia que saiu de casa. Ele estava diferente, mais magro, com a barba por fazer, mas tinha algo nos olhos dele que não estava lá antes. Uma leveza, talvez, uma sensação de alívio. Era como se um peso enorme tivesse saído das costas dele. E eu estava destruída. Olheiras profundas, roupa amarrotada, cabelo mal penteado. O contraste entre nós dois era gritante. Ele estava se libertando enquanto eu estava afundando. Tentei falar com ele antes de começarem a ler os termos do divórcio, mas ele me cortou com um gesto seco da mão. Não temos nada para conversar, Mariana. Vamos apenas assinar isso e seguir em frente. O tabelião leu todos aqueles termos, jurídicos que eu mal prestei atenção. Minha cabeça estava girando, tentando processar que aquilo estava realmente acontecendo, que meu casamento estava acabando ali, naquela sala fria e impessoal. Quando chegou minha vez de assinar, minha mão tremeu tanto que mal consegui segurar a caneta. Olhei para o Renato uma última vez antes de colocar minha assinatura no papel, tentando encontrar algum sinal de dúvida, de arrependimento, de hesitação, mas não havia nada. Ele estava decidido, firme, certo da escolha que tinha feito. Assinei. As lágrimas caíram no papel, borrando um pouco a tinta, mas não importava. Estava feito. 12 anos de casamento acabaram com uma assinatura e um carimbo. Quando saímos do cartório, tentei mais uma vez. Renato, espera. A gente não pode tentar de novo? Eu prometo que vou mudar, que vou ser diferente. Por favor. Ele parou, me olhou com aquele olhar cansado que já conhecia bem e disse algo que me marcou para sempre. Mariana, você teve 12 anos para ser diferente. 12 anos de chances, de oportunidades, de sinais que você ignorou completamente. Eu te amei, te sustentei, te dei tudo que podia e você só soube reclamar, comparar e desprezar. Agora você quer mudar? Agora que perdeu tudo? Desculpa,
Mas eu não acredito mais. E mesmo que fosse verdade, mesmo que você mudasse de verdade, eu não quero mais. Eu mereço ser feliz também. Mereço estar com alguém que me valorize, que me respeite, que não me faça sentir pequeno o tempo todo. E essa pessoa não é você. Aquelas palavras do Renato me deixaram paralisada ali na calçada, vendo ele se afastar e entrar num carro que eu não conhecia. Um carro novo, bonito, bem cuidado. Ele tinha seguido em frente enquanto eu ficava presa no passado, remoendo mágoas e arrependimentos. Voltei para casa naquele dia sentindo um vazio no peito que parecia não ter fim. A casa estava em silêncio, aquele silêncio pesado de quem mora sozinho e não tem ninguém. Esperando, ninguém para conversar, ninguém para dividir as refeições. Sentei no sofá da sala, aquele mesmo sofá onde passei tantas tardes deitada vendo novela enquanto o Renato suava na fábrica, e comecei a chorar. Mas não era um choro de arrependimento verdadeiro, sabe? Era um choro de autopiedade, de raiva de mim mesma, de frustração por ter perdido a vida confortável que tinha. Os meses seguintes foram os piores da minha vida. Sem o dinheiro do Renato entrando, tive que aprender a sobreviver com o mínimo. Consegui um emprego numa loja de roupas no centro, ganhando um salário mixuruca que mal pagava as contas básicas. Trabalhava das 9 da manhã às 7 da noite, 6 dias por semana, atendendo clientes mal educados, organizando araras, limpando provadores. Era humilhante. Eu, que tinha passado 12 anos sem precisar trabalhar, agora estava ali, com os pés inchados de tanto ficar em pé, ouvindo desaforo de gente que se achava melhor que eu só porque estava do outro lado do balcão. Mas o pior não era o trabalho em si. O pior era voltar para casa no fim do dia e não ter ninguém. Abrir a porta daquela casa grande e vazia, fazer uma janta simples só para mim, comer sozinha na frente da televisão velha que sobrou das vendas e ir dormir numa cama que parecia enorme demais para uma pessoa só. Tentei sair com outras pessoas, mais por desespero do que por vontade real. Aceitei uns convites de conhecidos, fui em alguns bares, em algumas festas de gente do trabalho. Mas não dava certo. Todos os homens que conhecia pareciam errados. Muito novos, muito velhos, muito burros, muito arrogantes. Nenhum deles era o Renato. E essa era a verdade que eu custava te admitir. Eu só tinha começado a valorizar o Renato depois que perdi ele. Só tinha entendido o quanto ele era bom, o quanto ele se importava, o quanto ele fazia por mim, quando não estava mais lá para fazer. É engraçado como a gente só enxerga o valor das coisas quando elas somem, né? Quando estão ali, disponíveis, a gente acha que é obrigação, que é direito, que vai durar para sempre. Mas nada dura para sempre, especialmente quando você trata mal, quando você não cuida, quando você não dá valor. Uns 6 meses depois do divórcio, eu estava no mercado fazendo compras quando vi ele. O Renato. Ele estava no corredor dos laticínios, olhando as prateleiras, e não estava sozinho. Tinha uma mulher do lado dele. Uma mulher bonita, simples, com um sorriso largo no rosto enquanto conversava com ele. E o Renato estava sorrindo também. Sorrindo daquele jeito que eu já não via há anos. Um sorriso genuíno, tranquilo, feliz. Eles pareciam tão confortáveis juntos, tão naturais, que dava para ver que não era o primeiro encontro deles. Já havia uma intimidade ali, uma conexão que doía de ver. Fiquei escondida atrás de uma pilha de produtos, observando os dois como uma idiota, sentindo meu coração se partir em pedaços. Vi quando ele pegou um queijo da prateleira e mostrou para ela, perguntando se era aquele que ela queria. Vi quando ela riu de algo que ele disse e colocou a mão no braço dele carinhosamente. Vi quando eles se afastaram juntos, empurrando o carrinho de compras cheio, planejando uma refeição que iam fazer juntos. Aquilo me destruiu de um jeito que nem consigo explicar direito. Não era ciúmes comum, era algo mais profundo. Era a constatação clara e dolorosa de que o Renato estava feliz sem mim. De que ele tinha encontrado alguém que o tratava bem, que o valorizava, que fazia ele sorrir daquele jeito que eu nunca fiz nos últimos anos do nosso casamento. Saí correndo do mercado naquele dia, deixando o carrinho abandonado no meio do corredor, e fui para casa chorar feito criança. Chorei por horas, sentada no chão da cozinha, abraçada nos joelhos, sentindo o peso esmagador do arrependimento.
Como eu fui tão burra? Como deixei escapar um homem que me amava de verdade? Como troquei lealdade e dedicação por comparações vazias com um ex que não valia nada? As perguntas martelavam na minha cabeça sem parar, mas as respostas eu já conhecia. Fui burra por orgulho, por vaidade, por achar que merecia mais do que tinha, por não reconhecer o presente precioso que estava bem na minha frente. Comecei a seguir ele nas redes sociais. Sim, naquela época já tinha internet, aquela internet de escada lenta que chiava quando conectava, e algumas pessoas já começavam a usar essas coisas de Orkut e tal. Descobri que o Renato tinha um perfil e passei a olhar obsessivamente. Vi fotos dele com aquela mulher. A Patrícia era o nome dela. Patrícia. Até o nome dela era simpático, comum, sem pretensões. Nas fotos ela sempre estava sorrindo, sempre parecia genuinamente feliz. E o Renato também. Em uma das fotos, os dois estavam numa cachoeira, molhados, abraçados, com aquele sorriso enorme no rosto. A legenda dizia algo sobre finalmente ter encontrado paz. Aquilo foi como uma facada. Paz. Ele tinha encontrado paz longe de mim, porque eu nunca dei paz para ele. Só dei cobrança, reclamação, insatisfação. Fiquei obcecada em saber mais sobre essa Patrícia. Quem era ela? De onde vinha? Como eles se conheceram? Descobri através de amigos em comum que ela trabalhava na mesma metalúrgica que o Renato, no setor administrativo. Eles tinham sido colegas por anos, mas só ficaram próximos depois que ele se separou de mim. Ela era divorciada, também tinha 2 filhos de um casamento anterior, e pelo que diziam, era uma mulher trabalhadora, humilde, que criava os filhos praticamente sozinha porque o ex-marido não ajudava em nada. O oposto de mim, basicamente. Enquanto eu tinha passado 12 anos sendo sustentada e reclamando, ela trabalhava duro, criava filhos e ainda encontrava energia para ser uma pessoa agradável e gentil. Como eu podia competir com isso? Não podia, não tinha como. Uma noite, depois de tomar umas cervejas demais, fiz algo que me envergonha até hoje. Liguei para o Renato. Ele atendeu, provavelmente porque não esperava que eu fosse ligar depois de tanto tempo, e sua voz soou surpresa e meio irritada. Mariana? O que você quer? Eu estava bêbada, emocionada, falando besteira. Disse que sentia falta dele, que tinha sido uma idiota, que se pudesse voltar no tempo faria tudo diferente. Disse que a gente podia tentar de novo, que eu estava mudada, que estava trabalhando, me virando, sozinha, me tornando uma pessoa melhor. Ele ficou em silêncio por uns segundos que pareceram eternos. Depois, com uma voz cansada, mas firme, disse algo que me deixou sem chão. Mariana, você não mudou. Você continua sendo a mesma pessoa egoísta de sempre. Sabe como eu sei? Porque você está me ligando bêbada, chorando, falando de você, dos seus sentimentos, do que você quer. Em nenhum momento você perguntou como eu estou, se eu estou feliz, o que eu preciso. É sempre sobre você. Sempre foi. Continuei tentando argumentar, dizer que não era assim, que eu realmente me importava com ele. Mas ele me cortou. Eu estou com alguém agora, Mariana. Alguém que me trata bem, que me respeita, que não me faz sentir pequeno. E eu estou feliz. Realmente feliz. Pela primeira vez em anos eu acordo animado para viver o dia, para ver a pessoa que eu amo, para construir algo bonito. E sabe por quê? Porque ela me valoriza, ela me vê, ela me faz sentir que importo. Tudo que você nunca fez. Então, por favor, não me ligue mais, não apareça na minha vida. Deixa eu ser feliz. Você já fez o estrago que tinha que fazer. Agora é hora de você viver sua vida e me deixar viver a minha. E ele desligou. Simplesmente desligou o telefone na minha cara, me deixando ali com a palavra presa na garganta e as lágrimas escorrendo pelo rosto. Aquela conversa foi um divisor de águas para mim, porque foi quando finalmente caiu a ficha de verdade. O Renato não ia voltar, não ia me dar outra chance, não ia esquecer tudo o que aconteceu e recomeçar do zero. Ele tinha seguido em frente, tinha encontrado alguém melhor, alguém que merecia o amor dele. E eu estava presa no passado, remoendo arrependimentos, pagando pelos meus erros. Passei semanas num estado depressivo terrível. Ia para o trabalho no automático, fazia minhas obrigações sem pensar, voltava para casa e passava as noites acordada, olhando para o teto e repassando cada momento do meu casamento.
Cada oportunidade que desperdicei, cada palavra cruel que disse, cada gesto de descaso. O peso da culpa era esmagador. E o pior é que eu não podia culpar ninguém além de mim mesma. Não tinha como jogar a responsabilidade em outra pessoa. Não tinha como fingir que fui vítima das circunstâncias. Eu destruí meu próprio casamento com minhas próprias mãos, com minha própria língua venenosa, com minha própria incapacidade de valorizar o que tinha. Os anos foram passando devagar, pesados, carregados de solidão e arrependimento. Continuei trabalhando naquela loja de roupas. Depois mudei para outra, depois para um restaurante como garçonete. Sempre empregos simples, que pagavam pouco, que mal davam para cobrir as despesas. A casa que o Renato me deixou virou um fardo. Era grande demais, cara demais para manter, e cada cômodo vazio me lembrava do que eu tinha perdido. Mas eu não tinha coragem de vender. Era a última conexão que me restava com aquele tempo, com aquele casamento, com a vida que joguei fora. Então fiquei ali, naquela casa cheia de fantasmas e lembranças ruins, me arrastando dia após dia numa rotina que não tinha graça nenhuma. Acordava cedo, ia trabalhar, voltava tarde, comia qualquer coisa sozinha, via televisão até o sono chegar e recomeçava tudo no dia seguinte. Era uma vida sem cor, sem brilho, sem propósito. De vez em quando eu via o Renato pela cidade. Belo Horizonte não é tão grande assim, então era inevitável que nossos caminhos se cruzassem eventualmente. Sempre que via ele de longe, meu coração disparava. Eu ficava observando, escondida, vendo como ele estava, e ele sempre parecia bem, sempre sorridente, sempre acompanhado da Patrícia e dos 2 filhos dela, que ele tinha adotado como se fossem seus. Vi eles no parque uma vez, num domingo de tarde. O Renato estava empurrando um dos meninos no balanço, enquanto a Patrícia segurava o outro pela mão. Eles pareciam uma família de verdade, feliz, completa. E eu ali, escondida atrás de uma árvore como uma louca, sentindo meu coração se despedaçar mais um pouco. Aquela deveria ser minha vida. Aqueles deveriam ser meus filhos. Aquele deveria ser meu marido. Mas eu joguei tudo fora por orgulho, por vaidade, por estupidez. 3 anos depois do divórcio, fiquei sabendo que o Renato e a Patrícia tinham casado. Soube através de uma conhecida que trabalhou comigo na loja, que conhecia alguém que conhecia alguém. Fofoca de cidade. Pequena, sabe como é? Eles tinham feito uma festa simples, só família e amigos próximos. E pelo que diziam, foi lindo. A Patrícia estava radiante, o Renato estava emocionado e as crianças serviram de pajens, uma história de conto de fadas. Enquanto isso, eu estava ali, com 41 anos, sozinha, trabalhando feito condenada só para sobreviver, sem ninguém para dividir a vida, sem ninguém para me amar. Chorei muito quando soube do casamento. Chorei escondida no banheiro do restaurante onde trabalhava, tentando abafar os soluços para ninguém ouvir. Chorei de arrependimento, de inveja, de autopiedade. Chorei pela vida que poderia ter tido se não fosse tão idiota. Tentei reconstruir minha vida algumas vezes. Saí com outros homens, tentei relacionamentos, mas nunca dava certo. Sempre tinha alguma coisa errada, sempre faltava alguma coisa. E eu sei o que era que faltava. Faltava o Renato, porque nenhum desses homens era ele. Nenhum tinha a paciência dele, a bondade dele, a dedicação dele. E mesmo quando aparecia alguém decente, eu mesma sabotava, porque lá no fundo, eu não achava que merecia ser feliz. Achava que estava pagando pelos meus pecados, pelas minhas maldades, pelo jeito cruel que tratei o único homem que realmente me amou. Vivia num ciclo vicioso de solidão, arrependimento e autopunição. Era um inferno particular que eu mesma criei e do qual não conseguia escapar. Minha saúde começou a piorar. Pressão alta, diabetes, problemas no coração. O médico dizia que era estresse, má alimentação, falta de cuidado comigo mesma. E ele estava certo. Eu não me cuidava. Comia porcaria, não fazia exercício, fumava demais, bebia mais do que devia. Era como se estivesse me matando aos poucos, de propósito, porque não aguentava mais carregar aquele peso todo nas costas. O peso da culpa, do arrependimento, da solidão. Cada manhã que acordava era um esforço para sair da cama, para enfrentar mais um dia daquela vida vazia. Mas
Eu continuava, porque desistir seria fácil demais. Eu merecia sofrer, merecia pagar pelo que fiz. Sabe, tem uma coisa que aprendi nesses anos todos de solidão e arrependimento. A gente só valoriza as coisas quando perde. É clichê, eu sei, mas é a mais pura verdade. Quando o Renato estava comigo, eu achava que era obrigação dele me sustentar, me aguentar, me amar. Achava que aquilo era direito meu, que ia durar para sempre, que eu podia tratá-lo do jeito que eu quisesse porque ele sempre estaria ali. Mas não estava. Ele foi embora e levou consigo tudo que fazia minha vida ter sentido, mesmo que eu não soubesse disso na época. Agora, tantos anos depois, eu finalmente entendo o valor do que tinha. Entendo o quanto o Renato era especial, o quanto ele se esforçava, o quanto ele me amava apesar de tudo. E essa compreensão tardia dói mais do que qualquer outra coisa, porque não adianta nada entender agora. Não muda nada. Não traz ele de volta. Só serve para me torturar ainda mais. E se você, que está me ouvindo agora, sentiu algo tocando seu coração com essa história que estou dividindo, eu quero te pedir um gesto de carinho. Sabe, cada vez que alguém clica em Valeu Demais aqui no canal, eu sinto que essa dor que carrego está servindo para alguma coisa boa. Está ajudando outras pessoas a não cometerem os mesmos erros que eu cometi. Está lembrando alguém lá de valorizar quem ama antes que seja tarde demais. Então, se você sentir no coração, clica nesse Valeu Demais para mim. Esse gesto pequeno me dá força para continuar contando essas histórias, para continuar tentando alertar as pessoas sobre os perigos do orgulho, da vaidade, da falta de gratidão. Porque se minha dor puder evitar que outra pessoa sofra o que sofri, então valeu a pena. De coração, muito obrigada por estar aqui me ouvindo, me dando essa chance de ser útil mesmo depois de tudo que fiz de errado na vida. 5 anos depois do divórcio, eu estava, com 43 anos, e trabalhando num supermercado como operadora de caixa. Era um trabalho exaustivo. Ficar sentada naquela cadeira desconfortável horas a fio, passando produtos, ouvindo bip atrás de bip, sorrindo forçadamente para clientes que mal olhavam para minha cara. Mas pagava as contas, então eu aguentava. Foi num sábado de manhã, movimento intenso, fila enorme, que eu vi eles. O Renato, a Patrícia e os 2 meninos, agora já adolescentes. Eles entraram empurrando um carrinho grande, conversando e rindo, pegando coisas das prateleiras. Meu coração disparou. Fazia mais de 1 ano que não via o Renato, e ele estava diferente. Mais grisalho, um pouco mais redondo na barriga, mas ainda bonito, ainda com aquele sorriso tranquilo que me fazia tanta falta. Rezei para eles não virem para o meu caixa. Rezei mesmo, de verdade, pedindo a Deus que me poupasse dessa humilhação. Mas claro que não fui ouvida. Eles vieram direto para a minha fila. O coração batia tão forte que achei que ia explodir ali mesmo. Comecei a passar as compras deles com as mãos tremendo, tentando não olhar para cima, não fazer contato visual. Mas era impossível não ouvir as conversas deles. A Patrícia comentando sobre o churrasco que iam fazer, os meninos pedindo refrigerante, o Renato rindo de alguma piada interna da família. Era tão natural, tão bonito, tão doloroso de presenciar. Quando terminei de passar tudo e disse o valor, foi o Renato quem pegou a carteira para pagar. Ele olhou para mim pela primeira vez e nossos olhos se encontraram. Vi o reconhecimento no rosto dele. Vi também a surpresa, seguida de algo que parecia pena. Ele não disse nada além de um bom dia educado. Passou o cartão, pegou as sacolas e foi embora com sua família linda e feliz. E eu fiquei ali, sentada naquele caixa, segurando as lágrimas com todas as forças, sentindo o mundo desabar em cima de mim mais uma vez. Aquela cena resumiu perfeitamente onde cada um de nós tinha chegado. Ele tinha tudo: família, amor, felicidade, propósito. Eu tinha nada: solidão, arrependimento, um trabalho que odiava e uma vida que não valia a pena ser vivida. E a culpa era toda minha, toda minha. Naquela noite, depois do encontro no supermercado, não consegui dormir. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto escuro, repassando cada segundo daquela interação. O jeito que o Renato olhou para mim, aquele olhar de pena misturada com indiferença, me corroía por dentro. Eu tinha me tornado invisível para ele. Pior que invisível, tinha me tornado uma estranha, alguém do passado que ele preferia esquecer.
E eu não podia culpá-lo por isso. Não mesmo. Porque se eu estivesse no lugar dele, provavelmente sentiria a mesma coisa. Quem quer se lembrar de alguém que só trouxe dor, frustração e desvalorização? Ninguém. A gente guarda na memória as pessoas que nos fizeram bem, não as que nos fizeram mal. E eu definitivamente fiz muito mal ao Renato. Comecei a ter crises de pânico depois daquele dia. Do nada, no meio do trabalho ou em casa, meu peito apertava, o ar faltava, as mãos ficavam geladas e eu tinha certeza absoluta de que ia morrer ali mesmo. A primeira vez que aconteceu foi tão assustador que chamaram uma ambulância. Fui parar no hospital, fizeram um monte de exames e no final o médico disse que era ansiedade. Ansiedade, como se fosse algo simples, fácil de resolver. Ele receitou uns remédios e me mandou procurar um psicólogo. Eu tentei. Fui em 2 sessões, mas não consegui continuar. Primeiro porque era caro e meu salário mixuruca mal dava para as contas básicas. Segundo porque falar sobre tudo aquilo, sobre meus erros, sobre o Renato, sobre a vida que destruí, era doloroso demais. Preferia engolir a dor seca, sozinha, em silêncio, do que ter que verbalizar para um estranho o tamanho da minha burrice. Os anos continuaram passando. Eu envelheci rápido demais. Aos 48 anos, parecia que tinha 60. O cabelo embranqueceu, a pele ficou marcada, o corpo pesado e cansado. Olhava no espelho e não me reconhecia mais. Cadê aquela mulher vaidosa que passava horas se arrumando? Cadê aquela mulher que achava que beleza era tudo? Tinha sumido, dado lugar a uma versão envelhecida, acabada, derrotada. E sabe o que é pior? Eu não me importava. Não tinha mais para quem me arrumar, não tinha mais motivo para me cuidar. Vivia sozinha, trabalhava sozinha, morria sozinha aos pouquinhos a cada dia que passava. Essa era a minha realidade e eu tinha aprendido a aceitar, porque não tinha escolha. Mudei de emprego mais uma vez. O supermercado me demitiu porque eu faltava muito por causa dos problemas de saúde. Consegui um trabalho numa lavanderia, passando roupas das 7 da manhã às 5 da tarde. O calor era insuportável, o trabalho repetitivo e cansativo, mas era o que tinha. Pelo menos pagavam em dia e não perguntavam muito sobre minha vida pessoal. Eu gostava disso, de poder trabalhar em silêncio, sem ter que fingir que estava tudo bem, sem ter que sorrir e ser simpática como nos empregos anteriores. Ali na lavanderia, cada um cuidava da sua vida e isso me servia perfeitamente. Fiz algumas amigas entre as colegas de trabalho, mulheres simples, trabalhadoras, que nem eu tinham histórias difíceis para contar. A gente almoçava junto às vezes, conversava sobre amenidades, reclamava dos patrões, mas eu nunca contava minha história de verdade. Nunca. Falava sobre o Renato, sobre o casamento que destruí, sobre o arrependimento que carregava. Guardava tudo isso trancado no fundo do peito, como um segredo vergonhoso que ninguém mais precisava saber. Foi através de uma dessas colegas que fiquei sabendo que o Renato tinha sido promovido na metalúrgica. Tinha virado gerente de produção, ganhava bem, a família estava prosperando. Compraram uma casa maior num bairro melhor. Os meninos estavam na faculdade. Tudo perfeito, tudo no lugar, tudo como deveria ser. E eu continuava ali, estagnada, passando roupa alheia num cubículo quente e abafado, voltando toda noite para aquela casa grande e vazia que teimava em não vender. Por que eu não vendia aquela casa? Perguntavam as amigas. Você podia comprar um apartamento menor, mais barato de manter, num lugar melhor. Mas eu não conseguia. Aquela casa era minha punição, meu lembrete constante do que tinha perdido. Vender seria como admitir derrota final, como aceitar que realmente não havia mais volta, que aquele capítulo estava encerrado para sempre. Aos 52 anos, tive um problema sério de saúde, um infarto, pequeno, mas suficiente para me deixar 3 dias internada e me assustar de verdade. Estava sozinha quando aconteceu, claro, porque sempre estava sozinha. A dor no peito veio forte, devastadora, e por um momento pensei que era o fim, que ia morrer ali, sozinha no chão da cozinha, e ninguém ia sentir falta, ninguém ia chorar, ninguém ia se importar. Consegui pegar o telefone e ligar para a emergência antes de desmaiar. Acordei no hospital, cheia de fios e aparelhos, ouvindo o bip acelerado do monitor cardíaco.
Uma enfermeira simpática me explicou o que tinha acontecido, disse que eu tinha dado sorte de ter ligado a tempo, que podia ter sido muito pior. Sorte. Que palavra estranha para descrever minha situação. Sorte de sobreviver para quê? Para continuar aquela vida miserável? Para continuar pagando pelos meus erros? Década após década. Não parecia exatamente uma sorte. Não tive visitas no hospital, nenhuma. As colegas da lavanderia mandaram flores e um cartão, mas ninguém apareceu pessoalmente. Eu não tinha família próxima. Não tinha amigos de verdade. Não tinha ninguém que se importasse o suficiente para largar tudo e vir me ver. Passei aqueles 3 dias olhando para o teto branco do quarto, ouvindo os gemidos de outros pacientes, pensando na vida que tinha vivido e no desperdício que ela foi. 52 anos de existência, e o que eu tinha para mostrar? Nada. Absolutamente nada. Nenhuma conquista significativa, nenhum relacionamento duradouro, nenhum legado. Só arrependimento, solidão e uma saúde cada vez mais debilitada. Quando recebi alta, voltei para a casa de táxi, subi aqueles degraus com dificuldade, abri a porta e o silêncio me recebeu como sempre recebia. Frio, indiferente, pesado. O médico tinha recomendado repouso, menos estresse, alimentação saudável, exercícios leves. Mas como fazer tudo isso ganhando uma miséria e morando sozinha? Voltei ao trabalho depois de 2 semanas porque não podia ficar sem o salário. A dona da lavanderia não ficou feliz, disse que eu ainda parecia fraca, mas precisava de mim porque estava faltando gente. Então voltei, ainda meio cambaleante, ainda sentindo pontadas no peito, e retomei minha rotina de passar roupas 8 horas por dia, naquele calor infernal. As colegas me tratavam com cuidado agora, como se eu fosse quebrar a qualquer momento. E talvez elas estivessem certas. Talvez eu realmente estivesse quebrando, aos pouquinhos, de dentro para fora. Não só o corpo, mas a alma também. Aquela alma que um dia foi cheia de vaidade e orgulho, agora estava vazia, oca, sem nada dentro além de arrependimento e autopiedade. Uma tarde, estava passando as roupas quando ouvi as colegas conversando sobre relacionamentos. Uma delas estava tendo problemas com o marido, reclamando que ele não ajudava em casa, que só pensava nele mesmo, que ela estava cansada de carregar tudo sozinha. As outras davam conselhos, diziam para ela ter uma conversa séria com ele, estabelecer limites, não aceitar desaforo. Eu ouvia tudo aquilo em silêncio, com o ferro quente na mão, e de repente me dei conta de que poderia ter dado o melhor conselho de todos. Poderia ter dito para ela valorizar o que tem enquanto tem. Poderia ter contado minha história, usado minha dor como lição para aquelas mulheres. Mas não disse nada. Fiquei calada, passando roupa, engolindo as palavras junto com as lágrimas que ameaçavam cair. Porque qual era o propósito de contar? Para virar motivo de pena? Para ser julgada por mulheres que mal me conheciam? Para reviver toda aquela dor na frente de estranhas? Não, obrigada. Preferia guardar tudo para mim, continuar sendo aquela colega quieta e meio estranha que ninguém conhecia direito. Era mais fácil assim, menos doloroso, menos humilhante. Já bastava eu ter que conviver comigo mesma e com meus fantasmas. Não precisava expor tudo isso para o mundo também. Então continuei ali, na minha bolha de silêncio e solidão, trabalhando mecanicamente, sobrevivendo mais do que vivendo, esperando. Esperando o quê? Nem eu sabia ao certo. Talvez esperando a morte chegar e acabar logo com aquele sofrimento prolongado. Talvez esperando um milagre que nunca viria. Talvez esperando nada, porque já não tinha mais esperança de coisa alguma. Aos 55 anos, finalmente tomei coragem e vendi a casa. Não porque quis, mas porque não tive escolha. As contas estavam se acumulando, minha saúde piorando, e eu precisava de dinheiro para sobreviver. Vendi por menos da metade do que valia porque precisava vender rápido e comprei um apartamento minúsculo num bairro distante. Um lugar pequeno com um quarto, uma sala, uma cozinha americana e um banheiro apertado. Mas era meu, quitado, e pelo menos não tinha mais aquela casa enorme me lembrando do passado a cada segundo. Mudei com poucas coisas porque tinha vendido quase tudo ao longo dos anos. A vida que tinha acumulado durante 12 anos de casamento tinha cabido em meia dúzia de caixas. Patético, né? Mas era a realidade. O apartamento novo era tão pequeno que parecia um caixão.
Não tinha espaço para nada, mal cabia meus móveis velhos e as paredes eram tão finas que dava para ouvir tudo dos vizinhos. Brigas, choros de bebê, televisão alta, tudo. Mas pelo menos estava perto do trabalho e as contas eram menores. Conseguia pagar luz, água e condomínio sem passar sufoco todo mês. Pequenas vitórias de uma vida que não tinha mais nada de grande para celebrar. Adaptei-me àquele espaço apertado do jeito que dava, colocando cada coisa no seu lugar, tentando criar algum conforto naquele ambiente claustrofóbico. Mas conforto era uma palavra que tinha perdido o significado há muito tempo. Não existia conforto para quem carrega o peso que eu carregava. Foi morando naquele apartamento, numa noite fria de junho, que finalmente tive coragem de fazer algo que vinha adiando há anos. Entrei no computador velho que tinha comprado usado, conectei aquela internet lenta e procurei pelo Renato nas redes sociais. Não tinha feito isso em anos, tinha parado de stalkear quando a dor ficou insuportável demais. Mas naquela noite, sozinha, cercada por aquelas paredes finas, senti uma necessidade desesperada de saber dele. Encontrei o perfil dele facilmente. Ele ainda usava o mesmo, só que agora tinha muito mais fotos, muito mais amigos, muito mais vida. Comecei a rolar pela linha do tempo dele, vendo as atualizações dos últimos anos que tinha perdido. E o que vi me partiu o coração de um jeito novo, diferente, mais profundo. O Renato tinha se tornado avô. Tinha fotos dele com um bebê no colo, sorrindo daquele jeito que só avós sorriem, com aquele amor incondicional estampado no rosto. A Patrícia estava do lado dele em muitas fotos, também radiante, também apaixonada por aquela criança. Era o filho mais velho dela, que agora estava casado e tinha dado a eles esse presente. Eles eram avós felizes, realizados, cercados de amor e família. E eu estava ali, sozinha, num apartamento minúsculo, sem filhos, sem netos, sem ninguém, porque não tive filhos com o Renato. Ele sempre quis, mas eu sempre enrolava, dizendo que não era hora, que a gente precisava aproveitar mais a vida de casal primeiro, que filhos podiam esperar. Na verdade, eu tinha medo de perder minha liberdade, de ter que me dedicar a alguém além de mim mesma, de abrir mão do meu tempo de novela e revista. Que egoísmo monstruoso! Que falta de visão absurda! Se tivesse tido filhos com ele, agora eu também seria avó. Teria uma família, pessoas que se importassem comigo, um propósito além de apenas existir. Mas não. Escolhi o caminho da facilidade, do egoísmo e agora estava pagando o preço com juros altíssimos. Continuei olhando as fotos, torturando-me de propósito, vendo cada detalhe daquela vida feliz que poderia ter sido minha. Vi fotos de aniversários, de churrascos em família, de viagens que eles faziam. O Renato e a Patrícia tinham ido para a praia, para a serra, tinham conhecido outros estados, viviam, de verdade. Não só sobreviviam como eu, mas viviam com propósito, com alegria, com amor. E eu estava ali, do outro lado da tela, uma voyeur patética da felicidade alheia, me afogando em arrependimento e autopiedade. Fechei o computador naquela noite e chorei até não ter mais lágrimas. Chorei por tudo que tinha perdido, por tudo que poderia ter sido e não foi, por todas as escolhas erradas que fiz ao longo da vida. Chorei pela jovem idiota que fui aos 38 anos, pela mulher quebrada que me tornei aos 55. Chorei pelo Renato, que merecia coisa melhor do que eu desde o começo. Chorei pela Patrícia, que soube valorizar o homem maravilhoso que eu desprezei. Chorei pelos filhos que nunca tive, pelos netos que nunca conheceria, pela família que nunca construí. Chorei até adormecer ali mesmo no chão frio da sala, exausta, vazia, acabada. E quando acordei no dia seguinte, tudo continuava exatamente igual. A dor continuava ali, fiel companheira que nunca me abandonava. O trabalho na lavanderia começou a ficar insustentável. Meu corpo não aguentava mais o esforço físico. As dores nas costas eram constantes. As mãos formigavam. A pressão subia toda vez que passava muito tempo em pé. Mas eu não podia parar. Precisava daquele salário miserável para sobreviver. Não tinha economia, não tinha plano de aposentadoria decente, não tinha nada guardado para emergências. Vivia no fio da navalha,
Um mês de cada vez, torcendo para não adoecer de novo porque não tinha como pagar médico particular, e o SUS era uma eternidade de espera. Aos 58 anos, tive que pedir demissão da lavanderia. Não aguentava mais. O corpo tinha chegado no limite. Consegui me aposentar por invalidez depois de meses brigando no INSS, provando que realmente não tinha condições de trabalhar. A aposentadoria era uma miséria, mal dava para comer e pagar as contas, mas era o que tinha. Passei a viver de forma ainda mais precária. Comida barata, sem variedade, sem qualidade. Cortei tudo que não era essencial. Internet, televisão a cabo, telefone. Fiquei só com o básico mesmo. E o tempo? O tempo sobrava. Tempo. Demais para pensar, para se arrepender, para sofrer. Comecei a fazer crochê para passar o tempo e ganhar uns trocados vendendo na feira do bairro. Toalhinhas, tapetes, susplates, coisas simples que aprendia vendo vídeos na biblioteca pública, já que não tinha mais internet em casa. Vendia barato porque a concorrência era grande e eu não tinha nome, não tinha clientela. Mas cada trocado ajudava. Cada centavo fazia diferença quando se vive no limite da pobreza. E eu, que um dia fui sustentada por um homem bom, que não precisava trabalhar, que gastava dinheiro em futilidades, agora estava ali, velha, doente e pobre, fazendo crochê para não morrer de fome. A ironia era cruel, mas perfeitamente justa. Agora, antes de continuar te contando o final dessa história, quero fazer um pedido especial. Se você chegou até aqui, se está me acompanhando nessa jornada dolorosa, mas necessária, eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal. Não por mim, mas pelas outras. Pessoas que precisam ouvir histórias como essa. Histórias reais, de gente real, que cometeu erros reais e está pagando por eles. Porque a gente aprende mais com os erros dos outros do que com os próprios, né? Então se inscreve aí, ativa o sininho e me conta nos comentários. Qual seu nome? De onde você é? Que tipo de história você mais gosta de ouvir? E principalmente, você já passou por algo parecido? Já deixou o orgulho falar mais alto e perdeu alguém importante? Me conta. Desabafa aqui comigo. Esse espaço é nosso, é seguro, é pra gente dividir experiências e aprender junto. Vamos em frente que ainda tem muita coisa pra eu te contar sobre como essa história termina. Nos últimos anos, minha saúde foi piorando progressivamente. Diabetes descontrolada, pressão que subia e descia sem aviso, problema na coluna que me deixava dias sem conseguir levantar da cama. Vivia de remédio, aqueles genéricos que pegava no posto de saúde porque não tinha dinheiro para comprar os bons. E mesmo assim, muitas vezes faltava, porque o posto vivia desabastecido e eu tinha que escolher qual remédio era mais importante tomar naquele mês. Vida ou morte era decidida pela disponibilidade de medicamento numa prateleira de farmácia básica do SUS. Que situação degradante! Mas era minha realidade e eu tinha aprendido a aceitar. Não tinha escolha, né? Ou aceitava ou enloucia. E eu já estava perto da loucura mesmo, então preferir aceitar e tentar sobreviver mais um dia. Aos 62 anos, aconteceu algo que me pegou completamente de surpresa. Estava na feira vendendo meus crochês quando uma mulher se aproximou da minha barraca. Ela era mais ou menos da minha idade, bem vestida, com aquele jeito de quem tem dinheiro, mas não ostenta. Olhou meus trabalhos com interesse genuíno, pegou uma toalhinha de mesa, examinou os pontos e disse que era bonito, bem feito. Comprou 3 peças, pagou sem pechinchar e quando estava guardando na bolsa, me olhou nos olhos e disse algo que me deixou gelada. Você é a Mariana, né? Ex-mulher do Renato? Meu coração parou. Como ela sabia? Quem era ela? Balancei a cabeça confirmando, sem conseguir falar. Ela deu um sorriso triste e disse: Sou cunhada da Patrícia. Já ouvi falar muito de você. O Renato às vezes comenta sobre o passado. Fiquei ali paralisada, sem saber o que responder, sentindo meu rosto queimar de vergonha. A mulher não disse mais nada, só me olhou com aquela mistura de pena e curiosidade, pegou as sacolas com os crochês e foi embora. Fiquei ali sentada atrás da minha barraquinha miserável, tremendo, sentindo o mundo girar ao meu redor. O Renato ainda falava de mim? Depois de tantos anos, depois de tudo, eu ainda existia na memória dele? E o que ele dizia? Falava mal, com raiva, com rancor? Ou simplesmente me usava como exemplo do que não fazer
como história de advertência para os mais jovens? Não consegui vender mais nada naquele dia. Arrumei tudo e voltei para casa com aquelas perguntas martelando na cabeça. Passei a noite inteira acordada, pensando naquele encontro, imaginando conversas entre o Renato e a família dele, onde meu nome era mencionado. Será que ele contava para os netos sobre a ex-mulher ingrata? Será que usava minha história como lição de moral? A ideia me enchia de vergonha, mas também de uma estranha sensação de alívio. Pelo menos eu não tinha sido completamente apagada. Ainda existia, nem que fosse como exemplo negativo. Alguns dias depois, estava no posto de saúde esperando para pegar meus remédios quando vi uma mulher que me pareceu familiar. Levei uns segundos para processar, mas quando finalmente reconheci, quase desmaiei ali mesmo. Era a Patrícia, a mulher do Renato. Ela estava na fila da farmácia também, alguns lugares à frente de mim, folheando uma revista. Meu primeiro instinto foi sair correndo, mas minhas pernas não obedeceram. Fiquei cravada no lugar, olhando para ela, como se fosse uma aparição. Ela estava mais velha, claro, com cabelos grisalhos e algumas rugas, mas ainda bonita. Tinha aquele ar de serenidade de quem está em paz consigo mesma e com a vida. Tudo que eu não era e nunca seria. Quando chegou a vez dela, vi que estava pegando remédios para pressão e diabetes, os mesmos que eu. Até nisso a gente era parecida agora, duas velhas tomando os mesmos remédios, mas a semelhança acabava aí, porque enquanto ela ia voltar para uma casa cheia de amor e família, eu ia voltar para meu cubículo vazio. Ela me viu quando estava saindo. Nossos olhos se cruzaram por uma fração de segundo e vi o reconhecimento no rosto dela. Ela sabia quem eu era, tinha visto fotos antigas, tinha ouvido histórias, mas não disse nada. Só me deu um aceno educado de cabeça e seguiu seu caminho. Nenhuma palavra, nenhum confronto, nenhuma satisfação de me ver destruída. Só indiferença educada. E aquilo doeu mais do que qualquer insulto doeria. Porque significava que eu não importava, nem para a raiva eu servia mais. Era só um fantasma do passado, insignificante demais para merecer qualquer reação além de um aceno cortês. Peguei meus remédios com as mãos tremendo e voltei para casa sentindo um vazio no peito que parecia não ter fundo. Aquele encontro silencioso, aquela troca de olhares vazia, resumiu perfeitamente o que eu tinha me tornado. Nada. Uma sombra. Uma lembrança distante que nem ódio mais despertava. Os anos seguintes foram uma espiral descendente de solidão e doença. Meu corpo foi desistindo aos poucos, uma peça de cada vez. Primeiro a visão, que foi ficando embaçada por causa da diabetes. Depois a circulação, que me deixava com dores terríveis nas pernas. Depois o coração, que falhava cada vez mais frequente. Cada ida ao hospital era um lembrete de que o fim estava chegando. E sabe de uma coisa? Eu não tinha medo de morrer. Na verdade, até esperava pela morte com um misto de ansiedade e alívio, porque significaria o fim daquela dor constante, daquele arrependimento que me consumia vivo. Seria finalmente descanso, paz, silêncio eterno. Mas ao mesmo tempo, tinha medo de morrer sozinha naquele apartamento e ninguém descobrir. De ficar em dias, talvez semanas, até alguém sentir o cheiro e chamar a polícia. Que morte patética seria essa? Que final digno para alguém que desperdiçou todas as oportunidades que teve na vida. Comecei a ter pensamentos cada vez mais sombrios. Pensamentos sobre desistir de vez, sobre acelerar o inevitável, sobre acabar logo com aquele sofrimento. Parava de tomar os remédios de propósito, comia tudo que não devia, não ia nas consultas médicas. Era uma forma lenta de desistência, de deixar a morte vir no seu próprio ritmo. Mas mesmo isso, eu não tinha coragem de fazer direito. Sempre no último minuto voltava atrás, tomava o remédio, comia algo saudável, ia no médico, porque lá no fundo, por mais que doesse, viver, eu tinha ainda mais medo de morrer. Medo do que viria depois, se é que vinha alguma coisa. Medo de enfrentar um julgamento divino pelos meus pecados. Medo de descobrir que existe inferno e que eu tinha reserva permanente lá. Então, continuava vivendo esse purgatório terrestre, esse limbo de dor e arrependimento, porque era o que eu merecia e o que eu sabia fazer.
Aos 65 anos, tive outro infarto, mais sério dessa vez. Fiquei 2 semanas internada, entrando e saindo da UTI, brigando com a morte que parecia querer me levar, mas no fim das contas, sempre desistia. Quando finalmente recebi alta, a médica me chamou para uma conversa séria. Disse que eu precisava de cuidados constantes, que não podia mais morar sozinha, que minha saúde estava crítica demais para não ter ninguém por perto. Mas para onde eu iria? Não tinha filhos, não tinha família, não tinha amigos próximos. A médica sugeriu uma casa de repouso, um desses lugares onde colocam os velhos que ninguém quer. Disse que havia opções dentro do que eu podia pagar com minha aposentadoria. Opções. Que palavra bonita para descrever depósitos de gente que a sociedade descartou. Mas ela tinha razão. Eu não tinha outra escolha. Não podia continuar sozinha naquele apartamento, esperando o próximo infarto me pegar sem socorro. Vendi o apartamento. Foi rápido porque precisava ser rápido. Vendi por menos da metade do valor de mercado, peguei o dinheiro e usei parte para pagar a entrada numa casa de repouso na periferia de Belo Horizonte. O lugar era triste. Cheirava a remédio e urina. Tinha aquelas paredes amareladas e móveis velhos, mas era limpo, organizado, e tinha enfermeiras de plantão 24 horas. Era o que eu podia pagar e o que eu merecia. Mudei para lá numa tarde chuvosa de setembro, levando apenas 2 malas com o pouco que restava da minha vida. Roupas velhas, alguns remédios, 2 fotos antigas que insisti em guardar. Uma era do meu casamento, com o Renato, onde a gente aparecia jovem, sorrindo, cheio de esperança no futuro. A outra era só dele, numa festa de aniversário da empresa, com aquele sorriso tímido que sempre tive. Não sei por que guardei essas fotos. Talvez para me lembrar do que joguei fora. Talvez para me torturar um pouco mais. Talvez simplesmente porque não tinha mais nada de valor para guardar. A vida na casa de repouso era uma rotina monótona e deprimente. Acordava cedo com os gritos de outros velhos, tomava café aguado com pão duro, passava o dia sentada numa cadeira vendo televisão ou dormindo. Almoço sem gosto, mais televisão, jantar morno, remédios, dormir. E no dia seguinte tudo de novo. Os outros residentes eram em sua maioria pessoas com demência, que não reconheciam mais ninguém, que viviam num mundo paralelo de memórias confusas. Eu ainda tinha minha mente intacta, o que era uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Bênção porque sabia quem era, onde estava, o que tinha feito. Maldição por exatamente as mesmas razões. Não tinha o alívio do esquecimento. Tinha que carregar cada lembrança, cada arrependimento, cada erro, com clareza total e dolorosa. Fazia amizade com algumas das cuidadoras, moças jovens que trabalhavam ali para sustentar as famílias. Elas eram gentis comigo, me tratavam com paciência e carinho, mesmo quando eu ficava rabugenta e difícil. E eu ficava difícil muitas vezes, porque a dor, física e emocional, me deixava irritada, amarga, cheia de raiva do mundo e de mim mesma. Uma dessas cuidadoras, a Jéssica, tinha uns 25 anos e era especialmente doce. Ela sempre parava para conversar comigo, perguntava como eu estava, se precisava de alguma coisa. Um dia, ela me perguntou sobre as fotos que eu mantinha na mesinha de cabeceira ao lado da cama. Quem eram aquelas pessoas? Contei para ela, pela primeira vez em anos, minha história. Contei sobre o Renato, sobre o casamento, sobre como destruí tudo com minhas próprias mãos. Contei chorando, soluçando, desabafando décadas de dor acumulada. Ela me ouviu em silêncio, segurando minha mão, me deixando falar sem interromper. Quando terminei, ela tinha lágrimas nos olhos também. Dona Mariana, ela disse com aquela voz suave, a senhora já se perdoou? Aquela pergunta me pegou desprevenida. Perdoar a mim mesma? Como? Como perdoar alguém que cometeu um erro tão grande, que desperdiçou algo tão precioso, que machucou alguém tão bom? Balancei a cabeça. Não, nunca me perdoei. E não mereço perdão. Ela apertou minha mão com mais força. Todo mundo merece perdão, Dona Mariana. Principalmente de si mesmo. Carregar essa culpa para sempre não vai mudar o passado. Não vai trazer ele de volta. Só vai continuar te matando por dentro, até não sobrar mais nada. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Será que eu merecia perdão mesmo?
Será que era possível, depois de tudo, encontrar alguma paz antes de morrer? Comecei a pensar nisso seriamente. Não que fosse fácil, não que bastasse decidir se perdoar e pronto, tudo resolvido. Mas pela primeira vez em décadas, considerei a possibilidade de que talvez eu tivesse me punido o suficiente. Que talvez 30 anos de sofrimento, solidão e arrependimento fossem punição adequada para meus erros. Que talvez fosse hora de tentar encontrar alguma paz interior antes que a morte finalmente viesse me buscar. Não foi um processo rápido nem fácil. Foram meses de reflexão, de choro, de conversa com a Jéssica e com outras cuidadoras que tinham paciência de me ouvir. Aos poucos, muito devagar, comecei a aceitar que sim, cometi erros terríveis. Sim, destruí minha vida e machuquei profundamente um homem bom. Mas também paguei caro por isso. Mais caro do que a maioria das pessoas pagaria. E continuar me punindo eternamente não ia desfazer o passado. Só ia garantir que morreria amarga, cheia de ódio de mim mesma, sem um pingo de paz. Estava na casa de repouso há quase 2 anos quando aconteceu algo completamente inesperado. Era uma tarde de quinta-feira, daquelas que passam arrastadas e iguais a todas as outras, quando a enfermeira veio me avisar que eu tinha uma visita. Visita? Eu nunca tinha visitas. Ninguém me visitava naquele lugar. Achei que fosse engano, mas ela insistiu que tinha alguém me esperando na sala de visitas. Levantei com dificuldade, peguei minha bengala e fui até lá, arrastando os pés, curiosa e ao mesmo tempo apreensiva. Quando entrei na sala e vi quem estava ali, senti minhas pernas bambearem. Era o Renato. Depois de todos esses anos, tantas décadas, ele estava ali, na minha frente, sentado numa daquelas cadeiras desconfortáveis da sala de visitas. Ele também tinha envelhecido, claro. Estava com uns 72 anos agora, cabelos completamente brancos, corpo mais curvado, mas ainda tinha aquele olhar sereno que eu conhecia tão bem. Fiquei paralisada na porta, sem conseguir entrar, sem conseguir falar. Ele me viu e deu um sorriso pequeno, triste, e fez um gesto para eu me sentar na cadeira em frente a ele. Sentei como se estivesse em transe, sem acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. O que ele estava fazendo ali? Como me encontrou? Por que veio? 1000 perguntas passavam pela minha cabeça, mas nenhuma conseguia sair da minha boca. Ele falou primeiro, com aquela voz que tinha ficado mais rouca com a idade. Oi, Mariana. Faz tempo, né? Só consegui balançar a cabeça, ainda em choque. Ele continuou. Soube que você estava aqui. A cunhada da Patrícia te viu na feira há uns anos e depois a própria Patrícia te viu no posto de saúde. Ela me contou. Fiquei pensando se devia vir te ver ou não. Demorei bastante para tomar coragem, para ser honesto, mas achei que tinha algumas coisas que precisava te dizer antes que fosse tarde demais. Meu coração estava batendo tão forte que achei que ia ter outro infarto ali mesmo. O que ele precisava me dizer? Veio me cobrar ainda mais? Jogar na minha cara o quanto eu fui terrível? Eu não aguentaria ouvir isso dele. Não agora, não nesse estado frágil em que me encontrava. Mas o que ele disse em seguida foi completamente diferente do que eu esperava. Mariana, eu vim aqui porque preciso que você saiba que eu te perdoei. Há muito tempo já. Não guardo mais raiva, nem rancor, nem mágoa. Fiz as pazes com nosso passado e consegui seguir em frente. E vim aqui porque acho que você também merece ter essa paz. Você precisa se perdoar. Precisa parar de se punir. Sei que você sofreu. Sei que pagou caro pelos erros que cometeu. E chega. Você não merece continuar carregando esse peso até o fim. Aquelas palavras me atingiram como um raio. Comecei a chorar, não daquele choro contido que tinha virado costume, mas de um choro desesperado, liberador, que saía do fundo da alma. Eu sinto tanto, Renato. Consegui falar entre os soluços. Tanto. Você foi tão bom para mim e eu só soube ser ingrata, egoísta, cruel. Desperdicei o melhor homem que já conheci por pura burrice e orgulho. Passei todos esses anos me arrependendo, desejando poder voltar no tempo e fazer diferente. Ele se inclinou para a frente e segurou minha mão. Sua mão estava quente, firme, e aquele toque simples me fez chorar ainda mais. Mariana, escuta. O que passou, passou. Não dá para voltar atrás e mudar as coisas, mas dá para fazer as pazes com elas. Eu fiz. Consegui. Construir uma vida boa, uma família linda, encontrei a felicidade.
E você também pode encontrar paz, mesmo que seja diferente da minha. Mesmo que seja só paz interior, paz consigo mesma. Mas para isso, você precisa se perdoar. Precisa aceitar que errou, que pagou pelos erros e que agora pode descansar. Balancei a cabeça, ainda chorando. Mas como? Como se perdoar depois de tudo? Ele deu um suspiro longo. Eu não sei te dar uma fórmula mágica, Mariana. Cada um encontra seu jeito, mas talvez comece por reconhecer que você é humana, que humanos erram. Todos nós erramos. Alguns erros são maiores, mais dolorosos, mais destrutivos, mas ainda assim são erros humanos. Você não é um monstro. Você foi uma pessoa imatura, egoísta, que não sabia valorizar o que tinha, mas sofreu as consequências, pagou o preço. Então agora precisa aprender a viver com isso e encontrar alguma forma de paz antes que seja tarde demais. Não estou dizendo que tem que esquecer. Estou dizendo que tem que perdoar. Tem diferença. Fiquei ali segurando a mão dele, sentindo aquele calor, aquela conexão que não sentia há décadas. E pela primeira vez em todos esses anos, senti algo além de dor e arrependimento. Senti gratidão. Gratidão por ele ter se dado ao trabalho de vir até aquele lugar triste me dizer essas palavras. Gratidão por ele ter seguido em frente e encontrado felicidade. Gratidão por ele ser generoso o suficiente para me oferecer o perdão que eu não achava que merecia. A Patrícia, perguntei com a voz ainda trêmula. Ela está bem? Ela sabe que você veio aqui? Ele sorriu. Sim, ela sabe. Foi ela quem me incentivou a vir, na verdade. Disse que você parecia precisar de paz tanto quanto eu precisei há anos atrás. E ela está ótima. A gente está bem, a família está bem. Os meninos estão crescidos, formados. Um deles já me deu 2 netos lindos. A vida foi generosa comigo, Mariana. E espero que de alguma forma ainda possa ser generosa com você. Também, mesmo que seja só dando paz de espírito. Ficamos ali conversando por mais de 1 hora. Ele me contou sobre a vida dele, sobre os netos, sobre o trabalho de onde se aposentou há alguns anos. Eu contei sobre minha rotina na casa de repouso, sobre as cuidadoras gentis, sobre como tinha aprendido a fazer crochê para passar o tempo. Foram conversas simples, sem peso, sem cobranças. Como 2 velhos conhecidos se reencontrando depois de muito tempo. E foi bom. Surpreendentemente, bom. Quando ele disse que precisava ir embora, senti uma pontada de tristeza. Não queria que aquele momento acabasse, mas sabia que tinha que acabar. Ele tinha sua vida, sua família esperando em casa. E eu tinha minha solidão e meus fantasmas. Mas agora esses fantasmas pesavam um pouco menos. Ele se levantou, me ajudou a levantar também e me deu um abraço. Um abraço de verdade, apertado, carinhoso. Cuida de você, Mariana. E se perdoa. Você merece. Quando ele saiu daquela sala e eu fiquei vendo ele ir embora pela última vez, senti algo que não sentia há décadas. Esperança. Não esperança de que minha vida fosse magicamente melhorar, porque aos 67 anos, doente e morando numa casa de repouso, não tinha muito o que melhorar. Mas esperança de que talvez, finalmente, eu conseguisse encontrar alguma paz interior antes de morrer. Esperança de que aquele perdão que ele me ofereceu pudesse ser o primeiro passo para eu me perdoar também. Nos meses seguintes àquela visita, algo mudou dentro de mim. Não foi uma mudança dramática. Não foi como se de repente todos os meus problemas tivessem desaparecido. Eu ainda estava velha, ainda estava doente, ainda morava naquele lugar triste, ainda tinha pouquíssimo dinheiro e nenhuma família. Mas havia uma leveza nova, uma aceitação que não existia antes. Comecei a trabalhar ativamente no meu auto-perdão. Conversava sobre isso com a Jéssica, com outras cuidadoras, até com alguns dos residentes que ainda tinham lucidez. Escrevi cartas que nunca mandei, para o Renato, para mim mesma, para a jovem idiota que fui aos 38 anos. Nessas cartas, colocava para fora toda a dor, toda a raiva, todo o arrependimento. E depois, simbolicamente, rasgava e jogava fora. Era um ritual de libertação, de deixar ir embora o que não podia mais carregar. Não foi fácil. Teve dias que voltava atrás, que mergulhava de novo na culpa e na autopiedade. Teve noites que chorava sozinha no quarto, abraçada, naquelas fotos velhas, desejando poder voltar no tempo. Mas aos poucos,
Muito devagar, fui aprendendo a conviver com meu passado sem deixar que ele me consumisse completamente. Aprendi a reconhecer que sim, cometi erros terríveis. Mas também aprendi que carregar culpa eterna não ajudava ninguém. Não ajudava o Renato, que já tinha seguido em frente há décadas. Não ajudava a mim, que já tinha sofrido o suficiente. Não ajudava ninguém. Então comecei, timidamente, a tentar algo diferente. Comecei a tentar me tratar com compaixão, com a mesma compaixão que teria por qualquer outra pessoa que tivesse cometido os mesmos erros e pagado o mesmo preço. Aos 68 anos, que é a idade que tenho agora enquanto conto essa história para vocês, posso dizer que finalmente encontrei alguma paz. Não é uma paz completa, não é uma felicidade radiante. Ainda tenho meus momentos ruins, ainda sinto falta do que poderia ter sido, ainda me arrependo profundamente das escolhas que fiz. Mas aprendi a conviver com tudo isso sem deixar que me destrua completamente. Aprendi que errar é humano, que sofrer as consequências dos erros é justo, mas que se punir eternamente é exagero. Aprendi que perdão, especialmente o auto-perdão, é um processo longo, doloroso, mas necessário. E aprendi que nunca é tarde demais para tentar encontrar alguma forma de paz, mesmo que seja nos últimos anos de vida. Por isso estou contando essa história para vocês, não para ganhar pena, não para me vitimizar, não para jogar a culpa em outros, mas para servir de alerta, de lição, de exemplo do que não fazer. Se você está num relacionamento agora e anda reclamando do seu parceiro, anda achando que merece mais, anda comparando com ex ou com outras pessoas, para e pensa bem no que você tem. Valoriza enquanto tem, porque depois que perde, não tem volta, não tem segunda chance, não tem como desfazer o estrago. E o arrependimento é a pior das torturas, porque dura uma vida inteira e não tem cura. Se você anda tratando mal alguém que te ama, que se esforça por você, que te sustenta de alguma forma, muda agora, agora mesmo, antes que seja tarde demais, antes que essa pessoa canse e vá embora, antes que você se transforme em mais uma velha solitária e arrependida, contando sua história triste para estranhos na internet. Aprenda com meus erros. Use minha dor como lição. Não desperdice o amor que tem por orgulho, por vaidade, por achar que pode encontrar coisa melhor, porque muitas vezes o melhor já está ali, na sua frente, e você só não enxerga porque está cega pela ingratidão. E se você já cometeu erros parecidos com os meus, se já perdeu alguém importante por burrice, saiba que não está sozinha. Eu sei a dor que você sente, sei o peso da culpa, o gosto amargo do arrependimento, a solidão que parece não ter fim, mas também sei que é possível sobreviver a isso. É possível, com muito esforço e muita ajuda, encontrar alguma forma de paz. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, e nunca vai apagar completamente o que aconteceu, mas é possível aprender a conviver com o passado sem deixar que ele te mate por dentro. É possível se perdoar, mesmo que demore décadas. É possível encontrar algum propósito, mesmo que seja só servir de exemplo para outros não cometerem os mesmos erros. Então, se você está passando por isso, não desiste. Continua tentando. Continua buscando ajuda, buscando paz, buscando perdão, porque você merece, mesmo achando que não merece. Agora, chegando ao final dessa história toda, eu quero te fazer um pedido final. Se essa história tocou você de alguma forma, se te fez refletir, se te ensinou algo, ou se simplesmente te fez sentir menos sozinha nos seus próprios arrependimentos, faz o seguinte: se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Isso ajuda demais a levar essas histórias para mais pessoas que precisam ouvir. E me conta nos comentários. Você aprendeu algo com essa história? Tem alguma história parecida para compartilhar com a gente? Como você lida com arrependimentos na sua vida? Vamos construir aqui uma comunidade de pessoas que se apoiam, que dividem experiências, que aprendem juntas, porque a dor compartilhada pesa menos e a sabedoria compartilhada nos torna melhores. De coração, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui, por ter me dado seu tempo e sua atenção. Você não sabe o quanto isso significa para uma velha que passou a vida toda se sentindo invisível. Espero que minha história sirva de algo bom para você. Um beijo carinhoso e até a próxima.